Antes de eu terminar esse vídeo, eu vou te dizer uma coisa que talvez mude o jeito que você entende todas as confissões que você fez na sua vida inteira. Não é sobre o que você esqueceu, é sobre o que você nunca soube que podia pedir. Fique aqui comigo até o fim, porque essa parte eu não vou repetir. Agora me ouça com atenção. Há pecados que você esqueceu de confessar. Não foi má vontade, não foi desonestidade. Foi a vida, foi a vergonha, foi o tempo passando. E tem uma coisa que a igreja ensina sobre esses pecados que ninguém nunca te explicou de forma simples. Isso é o que ninguém te diz, e hoje eu te digo. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou padre há 40 anos, ordenado pela Diocese de Mariana, aqui em Minas Gerais. Fui criado em São João del Rei, filho de gente simples, neto de quem rezava o terço sem saber ler. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos. E é minha obrigação como padre te dizer isso hoje. Eu me lembro de uma tia-avó minha chamada Dona Generosa, mulher que nunca faltou à novena de terça-feira em São João del Rei. Tinha as mãos grandes, calejadas de lavar roupa no córrego. Um dia, quando eu tinha uns 12 anos, eu a vi parada na porta da sacristia. Parada, sem entrar. Eu perguntei: "Tia, a senhora não vai se confessar?" Ela olhou para o chão, abaixou a voz e disse baixinho: "Meu filho, tem coisa que a gente esquece de falar e fica com medo de que o padre pense que foi de propósito." Eu não entendi naquela época. Entendi 40 anos depois, quando comecei a perceber que metade das pessoas que chegavam ao meu confessionário carregavam exatamente o mesmo peso de Dona Generosa, o mesmo travamento, a mesma porta que elas ficavam do lado de fora. Eu vou te fazer 3 revelações hoje. A terceira é a mais importante, e ela está diretamente ligada à promessa que eu fiz no início desse vídeo. Não pule. Não adianta ir direto para o final, porque a terceira revelação só faz sentido depois das 2 primeiras. Elas são degraus. E o que eu prometi, eu entrego no último degrau. A Santa Faustina Kowalska registrou no Diário da Misericórdia Divina, no parágrafo 1448, uma locução interior que recebeu. A alma que se aproxima da confissão com confiança recebe mais do que pede, porque Deus não mede pela extensão do pecado, mas pela profundidade da confiança. Quero que você guarde essa frase porque ela é o chão de tudo que vou dizer agora. O problema nunca foi o tamanho do que ficou esquecido, foi a desconfiança de que havia misericórdia suficiente para cobri-lo. E essa desconfiança tem um nome. Ela tem 3 formas diferentes, e as 3 você vai reconhecer. A primeira revelação se chama o esquecimento, que se chama proteção. Existe uma diferença que a teologia moral distingue com precisão, mas que quase nunca é explicada em linguagem simples. Esquecer genuinamente e evitar recordar sem perceber. A mente humana, especialmente diante de memórias ligadas à vergonha, desenvolve um mecanismo de proteção que funciona como uma gaveta que trava por dentro. A pessoa não fecha a gaveta de propósito, mas também não abre. Com o tempo, esquece que a gaveta existe. É como uma mancha no forro do casaco. Não aparece por fora, não incomoda no dia a dia, mas está lá. Você pode usar aquele casaco por anos sem perceber a mancha. E no dia que você abre o forro por algum motivo,
Ela está lá, exatamente onde sempre esteve. Na teologia moral, essa distinção importa porque ela determina se o esquecimento é culpável ou não. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e fundador da teologia moral pastoral no século XVIII, autor do Theologia Moralis, obra que até hoje fundamenta o exame de consciência católico, ensinou que o pecado omitido por esquecimento genuíno é perdoado na absolvição da confissão em que foi omitido. Mas acrescentou algo que quase ninguém ouve no sermão. Quando o esquecimento vem acompanhado de um desconforto que a pessoa sente ao pensar no assunto, um aperto, uma mudança de assunto que acontece sozinha dentro da cabeça, e a pessoa deliberadamente não vai nessa direção, isso muda a natureza moral da omissão. Não porque ela seja má, mas porque há uma diferença entre não lembrar e não querer lembrar. E essa diferença, São Afonso disse, a própria pessoa consegue distinguir quando se honra com a verdade. Eu me lembro de uma paroquiana que me procurou depois de anos. Ela disse no confessionário: Padre, eu sabia que tinha que falar, mas toda vez que chegava a hora, minha cabeça mudava de assunto sozinha. Essa é a marca do esquecimento que se chama proteção. A cabeça não trai, a cabeça protege. E a proteção, com o tempo, vira muro. Então aqui está a primeira instrução. Antes da sua próxima confissão, reserve 10 minutos. Não para lembrar pecados específicos, para sentar em silêncio e perguntar a si mesma: há algum assunto que me dá um aperto quando penso que preciso falar com o padre? Não tente lembrar o que. Apenas anote dentro de você que esse aperto existe. Esse aperto é o endereço. O padre foi ordenado para ajudar a abrir a gaveta. Você não precisa chegar com tudo explicado. Você precisa chegar com a gaveta na mão. Você vai pensar: mas se eu não lembro, como posso ser responsável? E eu concordo. A Igreja concorda. Mas São Afonso não estava falando de responsabilidade pelo que foi esquecido. Estava falando da disposição de procurar. São coisas diferentes. E você vai reconhecer, na honestidade do silêncio, qual é a sua. Antes de eu entrar no que eu preciso te dizer a partir de agora, se você já sentiu esse aperto que estou descrevendo, se você já chegou numa confissão e saiu com a sensação de que ficou alguma coisa para trás, então o que você está ouvindo hoje não é coincidência. E se não é coincidência, vale a pena deixar esse sino repicar para outras pessoas também. Aperta o sininho da notificação, não pelo meu canal, para que esse conteúdo chegue às mãos de quem está carregando o mesmo peso que você. Fique comigo, mas antes da segunda revelação, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida Ferreira dos Santos tem 71 anos. Mora em Prados, Minas Gerais, numa casa de telha viva, com um jardim que ela cuida como se fosse seu ministério particular. Viúva há 6 anos, 3 filhos, 2 em Belo Horizonte, 1 em Prados que raramente aparece. Vai à missa todo domingo às 7h30 na igreja matriz do século XVIII, que ela conhece de cor, pedra por pedra. Faz a via sacra toda sexta-feira da Quaresma. Acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida
toda primeira sexta-feira do mês, sem falta, há mais de 30 anos. Ela tem um terço de madrepérola que ganhou da mãe quando tinha 17 anos. O fio já foi trocado 3 vezes. Ela guarda dentro de um saquinho de cetim branco dentro da bolsa. Quando está nervosa, mesmo no meio da missa, passa os dedos no saquinho por fora sem tirar o terço. Só o toque do cetim já resolve. Um dia, ela me procurou depois da missa. Ficou esperando todo mundo ir embora e disse com a voz quase sumindo: Padre, eu me confesso toda a quaresma há 40 anos, mas tem uma coisa lá de trás que eu nunca soube como falar. E agora eu tô com medo de que seja tarde. Essa frase me gelou o sangue, não porque fosse rara, porque eu já a tinha ouvido tantas vezes, em tantos rostos diferentes, que ela havia se tornado o retrato de uma dor que eu nunca expliquei direito a tempo. E a segunda revelação é sobre isso. A segunda revelação se chama a confissão completa, que se chama pressa. Esta é a revelação que vai fazer você se reconhecer num erro que talvez esteja praticando há décadas com a melhor das intenções. A maioria das pessoas devotas entra no confessionário com uma lista mental preparada. Passa dias pensando nessa lista. Reza para não esquecer nenhum item. O problema não está na lista, está no que acontece quando a lista acaba. Quando os itens terminam, a pessoa conclui que a confissão está encerrada. Mas o exame de consciência correto não é uma lista, é uma escuta. A diferença entre uma coisa e a outra é enorme. A lista termina quando os itens acabam. A escuta termina quando o silêncio interior não traz mais nada. É como a diferença entre esvaziar uma gaveta procurando um documento específico e esvaziar a gaveta completamente. Quem procura o específico para quando acha. Quem esvazia vai até o fundo. São 2 gavetas diferentes, mesmo que sejam a mesma gaveta. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI, escreveu no Livro da Vida, capítulo 19, que a alma que se apresenta a Deus com pressa é como alguém que bate à porta de um rei e vai embora antes que a porta se abra. A confissão feita com pressa recebe a graça, mas não a graça inteira que estava disponível. Santa Teresa não estava dizendo que a confissão é inválida. Estava dizendo que Deus tinha mais para dar do que a pessoa ficou para receber. Eu sempre me pergunto, antes de falar qualquer coisa, minha avó do interior entenderia isso? Se a resposta for não, eu começo de novo. Então deixa eu tentar de novo, mais simples. Você entrou no confessionário, falou sua lista, recebeu a absolvição e saiu aliviada. Mas Deus ainda estava com a mão estendida quando você se levantou. Aqui está a instrução da segunda revelação, e ela vai parecer estranha. Na sua próxima confissão, depois de terminar sua lista normal, fique em silêncio por 30 segundos antes de dizer: é isso, Padre. 30 segundos, sem falar, sem pensar no próximo item, apenas silêncio interior. Se algo subir nesse silêncio, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça antigo, mencione.
Não precisa ter detalhes, não precisa de datas. Apenas diga: Padre, tem algo que não sei nomear direito, mas sinto que precisa ser dito. O padre vai ajudar a partir daí. Esse é o trabalho dele. Esse é o meu trabalho. Você vai pensar: mas minha confissão já é válida assim. E é verdade, é válida. Mas Santa Teresa não estava falando de validade, estava falando de plenitude. E há uma diferença entre receber o perdão e receber o perdão inteiro. Dona Aparecida ouviu essa instrução. Na semana seguinte, na confissão de Quaresma, ela ficou os 30 segundos em silêncio depois de terminar a lista. E no silêncio veio. Ela me contou depois. Não veio o pecado todo explicado. Veio um nome. Veio uma época. Veio o aperto. E ela falou. Não tudo de uma vez. Falou o que conseguiu. E o confessor recebeu. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo. A terceira revelação se chama a paz falsa, que se chama costume. Esta é a revelação mais difícil de ouvir para quem é devoto há décadas, mas é a mais necessária. E eu peço que você ouça até o fim antes de reagir. Antes de entrar nela, quero te fazer 5 perguntas. Não precisa responder em voz alta. Responda por dentro. Primeiro, você se confessa regularmente, mas sai do confessionário sem um propósito concreto de mudar algo específico na semana seguinte? Não a intenção geral de melhorar, um propósito concreto, com um nome e um dia. Segundo, sua lista de confissão é praticamente a mesma há anos. Os mesmos pecados, na mesma ordem, com o mesmo peso. Terceiro, quando você pensa em fazer uma confissão geral de toda a vida, sente um cansaço, uma resistência que você chama de humildade, mas que no fundo tem um gosto de medo. Quarto, você se lembra de ter saído de alguma confissão sentindo que o padre não entendeu e nunca mais voltou para explicar. Quinto, há um período da sua vida, pode ser da juventude, pode ser de um casamento difícil, pode ser de uma decisão que você tomou, que você nunca colocou inteiramente no confessionário. Não porque esqueceu, porque não encontrou as palavras. E ainda não encontrou. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Com o tempo, a confissão regular pode se transformar num ritual de conforto sem conversão. A pessoa vai, confessa os mesmos pecados de sempre, recebe a absolvição, sai aliviada e repete exatamente o mesmo ciclo na próxima vez. Não porque seja má, mas porque o alívio virou o objetivo e não a transformação. É como tomar um remédio para dor de cabeça toda semana, sem nunca investigar a causa da dor. O remédio funciona, a dor passa e volta, e a pessoa continua voltando para o remédio em vez de ir ao médico perguntar de onde vem a dor. São João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliatio et Paenitentia, de 1984, documento central sobre o sacramento da penitência, alertou que um dos maiores riscos da vida sacramental é a confissão de rotina. Quando o fiel frequenta o sacramento sem o propósito firme de emenda de sua condição essencial, o Papa não condenou quem cai no mesmo pecado, condenou a ausência de intenção de mudança no momento da confissão. São coisas muito diferentes.
Cair é humano. Entrar no confessionário sem a intenção de tentar mudar é outra coisa. E agora eu entrego o que prometi. Existe uma oração que São Afonso Maria de Ligório incluiu como parte da preparação para o sacramento da confissão. Não é uma oração inventada por ele, é uma súplica ao Espírito Santo que a tradição da Igreja usa antes do exame de consciência. A maioria dos fiéis nunca a ouviu, e ela muda a qualidade de tudo que vem depois. A oração é esta, rezada em silêncio antes de entrar no confessionário, com os olhos fechados e as mãos unidas. Vem, Espírito Santo, ilumina minha memória. Tudo o que precisa ser dito, traze ao meu coração. Tudo que eu não soube nomear, ensina-me a falar. Não deixa que medo ou vergonha fechem o que tua graça quer abrir. Amém. Isso é o que você nunca soube que podia pedir. Não pedir para lembrar os pecados. Pedir para que o Espírito Santo faça o trabalho da memória espiritual antes de você. E ele faz. A Igreja garante que ele faz. Agora, 5 instruções para você começar ainda hoje. Primeira, ainda hoje, antes de dormir, sente em silêncio por 10 minutos e pergunte a si mesma se há algum assunto que te dá aperto quando pensa no confessionário. Não tente lembrar o que, apenas reconheça que o aperto existe. Esse reconhecimento já é o início da abertura. Segunda, na sua próxima confissão, reze a oração ao Espírito Santo que eu acabei de te ensinar, antes de entrar, não depois, antes, com os olhos fechados, com os pés no chão, com as mãos unidas. O que precisa vir, vai vir. Terceira, e essa vai parecer estranha, pare de preparar uma lista para a confissão. Em vez da lista, prepare uma pergunta. A pergunta é esta: o que em mim ainda não foi entregue ao amor de Deus? Essa pergunta abre mais do que qualquer lista. Quarta, se há um período da sua vida que nunca entrou inteiro no confessionário, marque uma conversa com um padre, não na fila da confissão, mas numa conversa pastoral separada. Diga apenas que há algo antigo que nunca soube como nomear. O padre vai conduzir. Você não precisa chegar com a história organizada. Quinta, e esta é a mais difícil. Perdoe a si mesma pelo tempo que passou. Não porque o que ficou não importa, porque carregar peso sozinha por décadas não foi fraqueza. Foi o máximo que você conseguiu fazer com o que você sabia. Agora você sabe mais, e quando você sabe mais, você pode fazer mais. Quando você faz isso, você não está desistindo do passado. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Começa onde você está, não onde você deveria ter chegado. 3 semanas depois daquela conversa, Dona Aparecida voltou. Estava com um saquinho de cetim branco na mão, não dentro da bolsa, na mão. Ela disse: Padre, no silêncio veio. Eu falei, e foi mais fácil do que eu imaginei a vida inteira. O que mudou não foi só o peso que saiu. Foi o jeito que ela entrou na igreja no domingo seguinte. A filha que estava com ela me contou depois. Minha mãe estava diferente, mais leve, como se tivesse chegado em algum lugar. Deus não precisa que você lembre de tudo. Ele só precisa que você confie o suficiente para voltar. Há tempo. Sempre há tempo enquanto há fôlego.
E você está aqui, agora, o que já é uma resposta. A mudança começa em você, antes de aparecer em qualquer outra coisa. E ela começa hoje, não na quaresma que vem, não no próximo domingo, hoje. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa Mãe, nós te pedimos neste momento por cada pessoa que está assistindo a esse vídeo agora. Cada uma delas carrega um peso que talvez nunca tenha conseguido colocar em palavras. Tu sabes o nome desse peso melhor do que elas mesmas. Intercede junto ao teu filho por essas almas devotas que passaram a vida toda na fé, que nunca desistiram da igreja, que chegam hoje com o coração cansado, mas ainda aberto. Que o Espírito Santo abra a memória de cada uma delas no momento certo. Que o medo não feche o que a graça quer abrir. Que elas encontrem um confessor paciente, um padre que ouça até o fim, como tu ouves até o fim. E que a paz que elas buscam há tanto tempo não demore mais para chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, se você se reconheceu em Dona Aparecida, se aqueles 5 sinais chegaram perto demais, então o like que você vai deixar aqui embaixo não é para mim. É o seu amém. É você dizendo, isso também é a minha história e eu não vou deixar passar. Me ouça com atenção. Se inscreve aqui para que o próximo vídeo chegue até você, porque o que eu ainda tenho para te dizer sobre confissão não termina aqui. Que Nossa Senhora Aparecida guarde o seu caminho de volta. Vá com Deus.